Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira angelical e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu tenho aqui uma palavra onde você vai descobrir o tamanho da sua força. Talvez você nem saiba do tamanho da sua força, mas você vai descobrir aqui na Escritura, dentro da palavra de Deus. Você vai descobrir qual é o tamanho da sua força. Como descobrir? Na mensagem que eu vou te trazer aqui. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Ou seja, é quando enfrentamos um temporal, um deserto, é quando enfrentamos uma má notícia, ou quando enfrentamos, teoricamente falando, um grande problema, a gente descobre se a nossa força é grande ou se é pequena, se somos fortes ou se somos fracos. Eu vou lhe dizer, a força de alguém depende basicamente do que para ela é pregada. A força de alguém depende basicamente do que ela tem como base. Se ela tiver como base a palavra de Deus, se viva a palavra de Deus, se a palavra de Deus for a base, a força é grande. Mas quando os homens é a base, não a palavra de Deus, a força é pequena. Por que digo isso? Se voltar um pouco atrás aqui no versículo 8, do capítulo 24 de Provérbios, vai dizer: ao que cuida em fazer o mal, o mestre de intriga lhe chamarão. Eu vou usar a pandemia como exemplo. Veja que na pandemia os crentes do Brasil inteiro praticamente, eu não vou falar todos, mas quase todos, correram, se esconderam da pandemia. Dentro de casa não saía para nada com medo, não ia para a igreja. Aliás, igrejas se fecharam, quase todas. Sabe por quê? Porque são fracos. Está aqui. Você te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. É na hora da angústia, é na hora do temporal, da má notícia, é que alguém descobre qual é o tamanho da sua força. A forma como alguém enfrenta o problema, aquela angústia, aquele temporal, ou aquela pandemia, ou aqueles dias de dificuldade, é que a gente descobre quem somos, o tamanho da nossa força, se somos da fé ou não, se a nossa fé é apenas da boca para fora, ou se confiamos verdadeiramente. É na angústia que a gente descobre se a nossa força é grande ou se é pequena, se somos fracos ou se somos fortes. Vai depender do que está sendo pregado para aquele alguém e aquela está seguindo. Se está seguindo a mestre de intriga, como diz no versículo 8, ou se está seguindo a palavra de Deus verdadeiramente. Porque quem segue mestre de intriga, quem segue a discórdia, quem segue a malícia, quem segue o ódio, quem segue a preceito de homem, na hora do temporal não vai suportar. Na hora da pandemia vai correr como correram. Na hora do deserto não vai ter estrutura, não vai ter base, vai desmoronar. Quem segue a mestre de intriga, adiante da má notícia, não vai suportar, porque ele não tem base, não tem estrutura, não tem potencial, estrutura espiritual para suportar aquela angústia, aquele temporal, aqueles dias difíceis. Ou seja, se torna alguém fraco. A força daquele alguém é pequena. O problema acaba vencendo em vez daquele alguém vencer, porque a força é pequena e aquele alguém é fraco. E aí eu pergunto a você que está me ouvindo, óbvio que tem pessoas me ouvindo que é forte, poucos, mas tem. Tem pessoas me ouvindo que a fé é grande, poucos, mas tem. Tem pessoas me ouvindo que são corajosos, poucos, mas tem. Tem pessoas me ouvindo que são da fé, poucos, mas tem. Quando você enfrenta o deserto, um temporal ou uma grande luta, como é que você enfrenta? É aí aonde descobrimos o tamanho da força de um alguém, o tamanho da fé de alguém, se aquele alguém confia mesmo ou não. É aí que descobrimos verdadeiramente quem é fraco e quem é forte. Se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Mas se eu vivo a palavra de Deus, se eu estou seguindo a Deus verdadeiramente, no temporal eu não vou fugir, no deserto eu não vou fugir, porque Deus vai fazer com que haja chuva nele. Se eu estou seguindo a Deus verdadeiramente, eu posso enfrentar o que for, eu vou permanecer na palavra e na fé. Quando eu estou seguindo a Deus verdadeiramente,
aí a minha força é grande, aí vai ser alguém corajoso, aí a minha força não vai ser pequena, vai ser grande. Aí alguém vai descobrir o tamanho da força que alguém tem no temporal, que a gente descobre. Agora, para que a força de alguém seja grande, para que alguém seja forte na fé, depende basicamente do que aquele alguém está seguindo. E aí no temporal, cada um descobre quem é quem. O tamanho da fé, o tamanho da força, quem é fraco e quem é forte. Tendo essa palavra como base, você certamente vai descobrir o tamanho da sua força, se é grande ou se é pequena, se você é fraco ou se você é forte. Depende do que está sendo pregado para você, do lugar que você congrega e se está seguindo verdadeiramente a palavra ou se preceito de homem. No versículo 11 diz assim: livra os que estão sendo levados para a morte. Ou seja, alguém quando segue mestre de intriga, de discórdia, de malícia, de ódio, de divisão, está sendo levado para a morte, conforme o versículo 11, seguindo o mestre de intriga. Por isso que no temporal muita gente corre. Por isso que no temporal muita gente não suporta. Por isso que no temporal muita gente some da igreja. A igreja até fecha, são fracos na fé, são frouxos, é isso que são. E é a Bíblia que diz isso, não sou eu. A força é pequena, são fracos e não fortes. Por isso diz no 11, livra os que estão sendo levados para a morte. Quem são esses? Aqueles que a força é pequena, aqueles que são covardes e não corajosos, aqueles que são fracos e não fortes, está sendo levado para a morte. Aqueles que na pandemia correu, que na pandemia fugiu, não confiou como deveria ter confiado. Até os pregadores, muitos, no final do ano diz assim: e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Tem aqueles que já estão sendo levados, no início do 11, livra os que estão sendo levados para a morte. E salva os que cambaleiam, aqueles que estão divididos, que continua, mesmo depois do temporal, passou o temporal, voltou, continua seguindo os mestres de intriga no final do 11. Salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Está caminhando para a morte e não para a salvação, porque está acompanhando o mestre de intriga, está acompanhando aqueles que fecharam a igreja, está acompanhando aqueles que são fracos, está acompanhando os que são covardes, está acompanhando aqueles que a força é pequena, não aguentam um temporal, não suporta uma tempestade, não suporta deserto, não aguenta dias difíceis, foge e leva as ovelhas junto. Fraco, frouxo, covarde, é isso que são. E a Bíblia quem diz isso, não sou eu. Eu venho aqui te trazer essa palavra. Se você está seguindo um mestre de intriga, pessoas que têm a força pequena, pessoas que são covardes e não corajosos, pessoas que são fracos e não fortes, para de seguir esse tipo de pessoas, porque você está caminhando para a morte, está cambaleando, caminhando para a perdição e não para a salvação. Aí eu finalizo a mensagem com essa interrogação: a quem você está seguindo? A quem você está acompanhando? Você é forte ou você é fraco? Qual é o tamanho da sua força? Grande ou pequena? Você é corajoso ou você é covarde? Depende de a quem você está seguindo. Depende do lugar que você congrega. Depende do que você está vivendo. Depende do que está sendo pregado para você. Que você possa refletir nisso. Tá bom? Deus te abençoe. Boa reflexão. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.